Você está ouvindo o Opencast. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Eu sou o Ivan, do site ubunteiro.com.br. Beleza, meu nome é Aprígio Simões, eu mantenho um blog meu, que é aprigiosimões.com.br. Eu sou do time do Ubuntu BR, também do Ubuntu BR RJ como líder, e sou embaixador do Fedora Master, não sei se o pessoal conhece, e estou aqui para ajudar, estou aqui para poder instruir e muito mais para aprender. E hoje a gente vai falar sobre hardening, porque eu trabalho com segurança e informação já há bastante tempo também, e eu trabalho com Unix e Linux aí já há um tempinho. Olá a todos, meu nome é Diego. Agora eu voltei para a vida de suporte, né? Mas eu continuo sendo um usuário Linux, um entusiasta Linux e mestrando ainda. Boa noite, pessoal. Eu sou o Og Maciel, moro aqui nos Estados Unidos e de vez em quando falo algumas abobrinhas aí sobre software livre, programação e coisas do gênero. Espaço da Comunidade. Antes de começarmos o Espaço da Comunidade, ouve aí o recado do Léo Radiofobia. Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br. Nos comentários do episódio anterior, onde falamos sobre o espionamento da televisão e falamos um pouco sobre o Linux Mint, né, a declaração da Canonical, o Hernandes Fernandes, ele deixou o comentário que esclareceu para nós o que a gente precisava saber. Então, sobre o Linux Mint, ele falou o seguinte: o pessoal do Linux Mint deu sim uma resposta, mas ela não saiu no site linuxmint.com, e sim em um outro site que eles mantêm, o Segfault, em uma postagem de 18 de novembro. Aí tem o link que eu vou deixar para vocês. Além disso, a notícia também repercutiu no Fórum Brasileiro do Linux Mint, na postagem, que também fica o link para vocês verem, onde se discute o artigo publicado no AMG Ubuntu sobre a controvérsia. Em termos bem gerais, o que ocorre no Mint é: as atualizações são classificadas por probabilidade de gerar instabilidade no sistema. Se você instalar as atualizações apenas quando elas forem classificadas como estáveis, seu sistema estará defasado em relação ao Ubuntu. Se você instalar as atualizações assim que elas forem disponibilizadas, não haverá defasagem significativa. Então acho que fica bem claro aí o que pelo menos o Linux Mint respondeu, né? Obrigado aí, Hernandes Fernandes, por nos manter informados. Bom, galera, esse foi o único comentário mesmo que nós podemos ler aqui no Opencast, no Espaço da Comunidade. Outros comentários tivemos, mas mais no sentido de agradecer pelo episódio, esse tipo de coisa aí, e também algumas sugestões de tema. Se você quiser participar do Espaço da Comunidade, mande um e-mail para opencast@ubunteiro.com.br ou deixe um comentário aí depois no episódio, que a gente então vai ler aqui no Espaço da Comunidade o seu e-mail ou o seu comentário. Agora fique com mais um episódio do Opencast. O assunto de hoje, o Aprígio já nos adiantou ali, então vamos falar sobre hardening. Que diabo é isso então, Aprígio? Começa explicando pra galera aí, pra nós, que diabo que é hardening. O que é hardening? Bom, a gente tem muita maneira de falar, é questão de segurança, né? A gente tem muitas perguntas que ficam à mercê da galera. Às vezes o pessoal pergunta como é que é, o Linux seria seguro, assim como o Unix é? Ou será que realmente o Unix é seguro? Como é que é? O sistema em referência aos sistemas Windows lá da Microsoft, como é que é a questão da segurança lá com o sistema do mal? Será que realmente, quer dizer, enfim, vocês entenderam, será que realmente há uma segurança por trás disso, sem que eu tenha que adicionar nada, ou sem que eu tenha que trabalhar em cima disso? Então o conceito de hardening, na verdade, ele tem todo esse processo mapeado, né, contra essas ameaças. Então hardening nada mais é do que um processo, né? Ele é um processo de segurança. Nesse processo de segurança, justamente para que a gente possa visualizar acerca das ameaças que estão conforme a tecnologia
vai evoluindo, isso envolve, logicamente, alguns procedimentos, como uma análise de segurança, né? Ou seja, você tem um ambiente e esse ambiente todo, ele precisa passar por uma análise de segurança para que você tenha o respaldo, para que você tenha consentimento técnico referente a até mesmo um processo, uma demanda concreta em cima de hardening. Então, a hardening nada mais nada menos que é um mapeamento, né, de ameaças que você tem em cima do seu ambiente. Como eu falei, isso envolve análise de risco, isso e também não só questão de servidores, mas também de dispositivos e até mesmo processual, tá? Então, assim, é um nome, a gente está falando em inglês, mas a gente pode entender também como análise de risco do ambiente. Tá, isso se aplica apenas a servidor ou hardening pode ser pro desktop também? Isso, então, assim, a segurança, na verdade, hoje em dia, a questão do hardening, né, a gente tem, porque, na verdade, como eu falei, o hardening, ele é um mapeamento de ameaça. Então, quando a gente diz mapeamento, a gente tem noção de que se um risco é identificado, você precisa corrigir esse risco. Então, você tem um mapeamento que é feito em cima de servidores, né, de desktops, de dispositivos de rede, banco de dados, né, fluxos e por aí vai. Então, na verdade, ele envolve tanto servidores quanto desktop. Agora, por que envolve tanto servidores quanto desktop? Porque o hardening, ele não é, na verdade, a segurança da informação, né, a segurança num todo, ela não é voltada para um conceito de uma máquina, como, por exemplo, virtualização, servidores, desktops. Não, mas o conceito de segurança, ele é voltado para o sistema operacional daquele ambiente, seja então servidor, seja então desktop, por aí vai. Ou seja, se você tem um Linux agora trabalhando em uma caixa, numa appliance, como um firewall, como você tem um Cisco Pix, né, como você tem um pfSense, como você tem o ASA e Checkpoint, se você tiver uma solução que você mesmo implementou, essa solução tem que passar por um hardening, onde que é você tirar uma fotografia daquela máquina, seja servidor ou desktop, verificar o mapeamento de risco através dessa análise de risco, então trabalhar para que isso não seja uma brecha, uma vulnerabilidade que pode ser explorada pelo atacante, né? Então, na verdade, o conceito é proteger o máximo possível da sua máquina ao atacante. Isso envolve também a mitigação e os complementos compensatórios, que eu vou falar isso mais tarde aí com o pessoal, que é a questão de que se eu não posso aplicar aquele item, se eu não posso corrigir aquele problema de segurança, porque pode aferir a minha solução, então eu posso tentar mitigar para que traga menos danos para a sua solução, ao mesmo tempo eu complemento isso com uma informação de log, né, e por aí vai. Então, na verdade, só respondendo aí, ele envolve tanto servidores quanto desktops, né, porque o risco é de todo mundo, correto? Aprígio, quais são os princípios da segurança da informação? Então, o princípio da segurança da informação, ele é baseado na confiabilidade, na autenticidade do dado. Ou melhor dizendo, então, quando você tem... Na verdade, são 4 níveis, né? Então, quando você tem autenticidade, confiabilidade, quando você tem toda esses requisitos atendidos, você tem um sistema confiável, melhor dizendo assim. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você vai tratar um ambiente, né? Você tem um Linux, esse Linux ele pode ser uma ameaça para a tua empresa, o seu ambiente em si ele pode ser uma ameaça não só para você, mas para os dados daquela empresa. Então, os dados eles precisam ter a sua integridade, a sua confiança, a sua autenticidade de informações. Por quê? Porque se alguma coisa é violada, você perde os conceitos básicos de segurança. Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo, esse arquivo ele vai ser passado para você, né? E esse arquivo ele contém dados assim que realmente se cair da nossa empresa, que se cair para um cliente, isso pode trazer um inúmero problema. Então, na verdade, esse trâmite entre eu e você, ele precisa ser confiável. Por quê? Para evitar de que alguém pegue esse dado e modifique a informação desse dado, então corrompa aquilo que a gente vem corromper, aquilo que a gente trabalhou durante bastante tempo, né? Ou seja, é só um
exemplo, né? Então, assim, o conceito primordial da segurança é você ter essa autenticidade, essa confiança em cima dos dados, né? Esses são quesitos, assim, que são muito importantes. A gente pode lembrar também um pouco aí nessa questão de monitoramento, né? Porque, assim, a gente ouve muito falar sobre isso, né? A questão lá do monitoramento americano, a questão do monitoramento canadense e por aí vai. Então, hoje em dia, não sei se vocês se lembram disso, pintou aí uma informação de que o pessoal do Yahoo estava sendo monitorado. Vocês viram isso? Então, isso, eu até cheguei a dar uma olhada aqui rapidamente aqui, para ver se eu conseguia, eu não me lembro qual era a aplicação, eu nunca usei essa aplicação, acho que era de câmera, não era isso? Eu não me lembro. Isso, você faz com que, você vê que aquele dado, ele não se torna mais confiável, né? Então, na verdade, é um tipo de software, é claro, que você trabalha com ele, né? Que você está ali se expondo, mas que você já descobriu que tem um problema, não vou dizer um problema de segurança, mas que é um dado que não tem uma autenticidade, né? É uma coisa que caiu no ventilador, todo mundo sabe que aquilo virou uma ameaça, vamos dizer assim, né? Não que seja, logicamente, uma ameaça, mas como, por exemplo, o Windows. Eu não posso confiar num sistema operacional que não tem código-fonte aberto, né? Eu não sei o que tem ali dentro. Da mesma forma que do Yahoo tinha esse aplicativo de webcam, que é uma coisa que foi divulgada agora, assim, que tá na mídia agora, mas aconteceu há muito tempo atrás, aconteceu no início dos anos 2000, né? Então, isso é uma coisa que o próprio Richard Stallman, lembrando o nosso querido amigo, ele cansou de dizer isso em entrevista, que eu me recordo, várias vezes, que a tecnologia de cloud, isso aí é uma armadilha séria. Então, assim, por um lado, eu uso e gosto muito, mas por outro lado, as pessoas, elas têm um pé à frente com as tecnologias de nuvem, né? Porque passa a ser alguma coisa que não te traz confiança, né? Ou seja, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui agora, o Gmail. Bom, o Gmail é um MTA, um servidor de e-mail que está hospedado fora da sua empresa. Ou seja, será que realmente é confiável a informação ou os dados que estão ali, como, por exemplo, esses communicators que vocês têm disponível, tipo o Skype? Será que todas as informações que trafegam ali são realmente confiadas? Será que elas não são armazenadas? Se a gente levar ao conceito de TI, elas são armazenadas sem dúvida nenhuma, porque pelo fato de que você tem um ambiente do tamanho que é, um exemplo, tá? O Skype, digital, que essas coisas, Hangouts, e essas coisas todas, é evidente que a empresa tem backup disso tudo, né? Arquivamento, archive disso tudo. E isso, logicamente, é armazenado. Já que tu comentou do Skype, eu fiquei sabendo, inclusive hoje, deve ser uma coisa que já está há um bom tempo na mídia aí, mas eu fiquei só sabendo hoje. Tem um aplicativozinho que quando tu começa a conversar com uma pessoa, eu não sei se tu bota o contato da pessoa do Skype nesse aplicativo, ou se tu tem que estar conversando com a pessoa e para esse aplicativo funcionar, mas ele abre o webcam dessa pessoa. Caramba, é tão sério quanto alguns boatos que a gente não sabe se é verdade, né? Mas a questão de televisões que tem câmera, que também a pessoa, eu não me lembro da marca, na verdade eu sei, eu não quero falar, que eu tenho o monitor dela aqui na minha frente, né? Que a pessoa pode estar sendo monitorada, né? Ou até mesmo, que é muito estranho, porque para que uma câmera seja ligada, se eu usar um exploit e buscar, primeiro eu vou fazer um scan na sua máquina, vou verificar se existe uma vulnerabilidade na sua máquina que eu possa mapear, né? Que eu possa atacar, vamos dizer assim. E se eu conseguir, vamos supor que o teu terminal de root, ou seja lá o que for, no seu sistema operacional que você está usando aí, eu consiga ligar a sua câmera e transmitir aquela imagem, nem que seja por frames, não em tempo real, isso acho que obviamente você vai ver, porque a luzinha vai acender, naquela coisa toda. Mas e se eu conseguir fazer um debug dessa situação, de conseguir ligar a sua câmera sem que você tenha uma evidência aí, né? Sem que a luzinha acenda, ou porque são instruções, eu posso dizer para a máquina, não quero que aquela luzinha acenda. Então, assim, isso é muito sério. Então, só para concluir esse tópico, a gente tem aí, então, são 4 níveis, tá? Da questão da segurança da informação, que é a confiabilidade, ou melhor dizendo, a confidencialidade dos dados, dar-se a confiabilidade, né? A integridade do seu dado, ele tem que ser um dado íntegro que trafega na sua rede, os dados que você move, até mesmo o papel que você movimenta da sua mesa para outra mesa, e a disponibilidade do dado tem que estar 100% disponível para que não haja a perda e por aí vai, ou a autenticidade do dado, que para mim acho que é a mais restritiva, né? É a mais séria, vamos dizer assim. Então são esses 4 conceitos aí de hardening. Tem os tipos de ataque, né, também. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas um dos que eu não vou lembrar todos eles, mas um dos que eu lembro é o man-in-the-middle, né? Quando a pessoa sabota a
mensagem e altera a mensagem e a pessoa recebe uma mensagem diferente no destino, né? Qual o nome? Eu não escutei. Deixa eu aumentar o Man in the middle, homem no meio. Ah, tá, entendi. Porque assim, na verdade, existem formas de você interceptar um pacote. Certo. Então, assim, eu não sei exatamente se essa falha, ela é exatamente a esse nível de exploração, vamos dizer assim, né? Porque existem muitas não conformidades, porque o seu ambiente, ele tem não conformidade. Então, eu vou entrar aqui num assunto que vai atender algumas opções aí da pauta, que eu até escrevi a pauta, mas eu não me lembro a ordem que eu segui ali. Mas o que acontece? A gente tem um problema muito sério na questão de não conformidades. Então, o pessoal tem mania de instalar Linux e achar que, porque eu estou usando Linux, se você aí está usando Windows, eu vou dar um exemplo, tá? Eu estou mais seguro que você. Às vezes não é bem assim, tá? Às vezes não é bem assim. O Linux, ele, por questão filosófica, mas por uma questão consensual, vamos dizer assim, ele é muito mais seguro pelo fato de que eu tenho um código-fonte aberto. Então, se você tem algum problema em utilizar o SE Linux, porque foi da NSC, você vai lá e abre o código e vê. Se você tem algum problema em usar o GNOME, não tem problema, você abre o código lá e vê. Ou o próprio kernel, né? Que eu já falei isso aqui uma vez, eu vou até repetir novamente, que há muito tempo atrás, alguém descobriu a palavra fuck you no kernel e isso virou uma bomba, porque alguém foi lá e analisou o código. Então, assim, isso está disponível. Agora, as APIs lá do Windows, né? O processo DNA do Windows, todo o sistema operacional do Windows, ele não é aberto, né? Por mais que o código seja disponível para fruto acadêmico, mas você não tem acesso aí na sua casa. Então, você não sabe aquele binário compilado que tem ali, o que está sendo distribuído nas lojas, né? Então, assim, você não sabe. Então, assim, isso já te traz uma confiança a mais no sistema operacional Linux, sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que eu queria entrar aqui é o seguinte, porque a gente tem, quando você instala um sistema operacional Linux na sua máquina, desde isso acontece desde a época do Unix, você, por padrão, por default, você já está cheio de não conformidade, que precisam ser tratadas, e algumas pessoas não têm essas manias, né, de fazer esse hardening, eu vou falar no português claro, fazer essa análise, essa avaliação de risco, e por isso a pessoa acaba sem querer abrindo aí a bunda para a rua, melhor dizendo, como eu posso dizer, sem querer abrindo uma vulnerabilidade para que o intruso possa, uma pessoa maliciosa possa explorar. Então, assim, a segurança no Linux, assim como no Unix, ela é binária, ao contrário lá do Windows. No Windows, quando você pega um arquivo que infecta o teu sistema operacional, ou seja, como um vírus, ele dissemina aquilo para o sistema todo, porque um arquivo exe pode contaminar o outro, aquela coisa do modificar o outro, que vai modificar o outro, que vai colocar lá no msconfig, que vai colocar uma chave no registro para fazer com que aquele exe não seja aquele, mas seja o outro. Também é uma espécie de rootkit, vamos dizer assim. Então, você tem esse tipo de ataque que acontece lá no Windows, seja você usuário comum, seja você administrador, mas a segurança do Linux, tá? Eu falo isso com 100% certeza, vocês podem consultar isso em livros, enfim. A segurança do Linux e do Unix, ou seja, como é do Unix, ela é uma segurança binária, né? Então o Linux ele tem uma segurança binária. O que quer dizer isso? Ou você é root, ou você não é. E quando o usuário não é root, ele entra numa categoria de ser regular, de ser comum, né? Então ele não tem certos privilégios no sistema. Só que aí entra o usuário, né? Só que aí entra, que é pior ainda, o administrador, que se não souber gerenciar o sistema operacional, vamos ter problemas. Eu tô falando um pouquinho mais aqui. Na verdade, é o usuário que acha que é administrador, né? Exatamente. Exatamente. Mas a gente tem que também levar em consideração que existem administradores que não são usuários. Por exemplo, o que eu tô querendo dizer com isso? Existem caras que conheço um monte de gente que mexe com Windows em casa, mas chega lá na empresa, trabalha com Linux, com Unix, se conecta via PUT. A vida dele é o PUT. Eu conheço milhões de pessoas assim. Então, assim, a gente que trabalha com Linux, a gente tem Linux em casa, que tem Linux na empresa, também tem Windows em empresa, então a gente vê certas situações que, assim, eu fico assim meio espantado. Eu vou te dar um exemplo. Vocês já viram falar daqueles famosos, aplica aí o 777? Então, assim, vamos resolver o problema. Vamos lá, o compartilhamento do samba. Olha lá que eu tô me empolgando. Eu tava com sono, já tô me empolgando de novo. Vamos lá. O compartilhamento do samba. Aí o camarada não consegue acessar, e para resolver o problema, né, ele vai lá, padrão POSIX 1, acessa lá e coloca lá, né, a nível de permissionamento do sistema operacional. Aí o cara vai lá, eu vou botar então a nível de user, a nível de usuário dono, a nível de grupo dono, a nível de outros, 7, ou seja, 7, que a gente sabe que o R tem peso de 4, o R que é leitura, o W que é escrita tem peso de 2, e o X que para diretório permite a entrada tem peso de 1, e que para arquivo permite a execução tem peso de 1, formulando 7, convertendo aí o formato literal para o octal, né? Ou seja, RWX é 7, né? Então o camarada coloca 7 para o usuário, 7 para o usuário,
usuário dono, 7 para os usuários do grupo e 7 para outros. E acha que está resolvendo um problema de permissão. E na verdade ele está criando um outro, entendeu? Porque um outro problema de administração que eu tenho visto muito, isso que muita gente está vendo a gente aí agora, ou seja, você não precisa dizer que é com você. Ou seja, eu vou falar uma coisa aqui, aí você também. Eu sei que esse 777 já amargou muita gente aí. Então, assim, eu vou falar uma coisa, não é com você. Vamos lá. E o pessoal também tem uma mania de fazer do sudo a festa. Isso é um problema seríssimo. O grande problema do sudo é o seguinte: o camarada, ele tem uma mania muito feia, porque assim, hoje em dia, pelo fato da segurança ser binária e não ser mais, ou seja, as distribuições não usam mais a metodologia de usuário root como conta inicial, mas graças a Deus as distribuições, os mantenedores como a Canonical, como a Red Hat, têm mudado essa filosofia, como a SUSE, e tem colocado o primeiro usuário de instalação no grupo admin. Eu vou explicar por que eu falei grupo admin, né? Grupo admin. Para que o cara não venha usar conta de root para acessar ambiente gráfico, para acessar Flash Player, para acessar GNOME, Firefox, KDE, seja o que for. Então, a conta do root hoje em dia não é mais contaminada como o pessoal era desinformado antigamente, como eu cansei de fazer, eu logava como root e ficava como root 24 horas por dia. Hoje em dia, as distribuições seguem um padrão básico de segurança, que é criar a primeira conta de usuário, que o Windows já fazia bastante tempo na interface gráfica, né? Criar o que o SX faz, criar uma conta de usuário e colocá-la como admin, ou seja, para que você não se logue como root. Então, o que é colocar como admin? Colocar como admin, o Ubuntu fazia muito isso, assim que foi muito copiado lá na questão do que o SX também faz isso, e muitas outras distribuições. O sudo, ele tem um grupo administrativo, um grupo em que quando o mantenedor fez a distribuição, ele já colocou lá no /etc/sudoers ou /usr/local/etc/sudoers, ele já colocou lá, todo mundo que tiver nesse grupo, ele vai poder executar qualquer comando de root como se fosse o próprio root, desde que coloque o sudo na frente, correto? Então no Ubuntu era o admin, né? No Fedora, no Red Hat, o EL, ou hoje em dia o sudo, né? Como no Ubuntu mudou também. Então assim, é um grupo, né? Que tá lá no /etc/group e que automaticamente ele delega lá no arquivo do sudoers, que é o arquivo do sudo, para que se o primeiro, ou seja, o primeiro usuário é adicionado naquele grupo, então ele digitando ele consegue executar o comando sudo. Eu tô adicionando, eu tô falando, mas eu contextualizando muita coisa que tá na pauta. Então, assim, só para você ter uma ideia. Então, o camarada, ele vai lá para ele perder porque é muito chato, né? Você botar uma senha de 22 caracteres, que nem a minha senha é. Eu falo, sou muito chato com isso, né? Enfim. E aí você simplesmente não quer ficar toda hora digitando senha no sudo, aí o camarada edita o arquivo do sudoers e coloca lá no PSWD do Spawn. Tem muita gente aí que doeu, como eu falei. Por quê? Porque isso é realidade, gente. Isso é uma má administração e ela é péssima, né? Por quê? Porque você deu ao invasor mais uma possibilidade de invasão e de destruição do sistema. Porque desde então ele não precisa mais saber a senha do root, ou então se souber a senha do root, mas ele só precisa saber a senha do seu usuário. Porque ele vai logar, vai digitar sudo espaço rm-rf, ou seja, o shutdown, ou seja lá o que ele quiser, e vai destruir o seu sistema operacional. Sudo -s ou -u, que nem o nosso, se você tiver o target PW lá, né, no sudo, que o nosso amigo Diogo falou aí, você pode simplesmente elevar privilégio. Então, isso é uma má administração muito grande, porque isso é uma não conformidade no sistema gravíssima, que é o tratamento da conta root. Você pode ver que lá no FreeBSD, a conta Tor, que é uma conta que também tem o ID 0, vem bloqueada. Outro fator também é o cara que cria mais de uma conta root e bota lá no PSWD, rebaixa o ID dele e coloca o ID 0. Então, você entende que o grande problema hoje em dia é a má administração do usuário e do próprio administrador. E tem mais coisa aí que eu quero falar, enfim. Mas assim, baseado nessa informação, vocês entendem que vocês devem conhecer pessoas assim, que realmente colocam lá como administrador, então toda a conta que o cara cria na interface gráfica, eu acho que ele não tenha muito conhecimento do terminal, mas o cara vai lá e coloca o usuário como administrador, né? Tem essas facilidades hoje em dia, né? No admin users lá do Ubuntu, né? O cara consegue colocar lá, né? Vocês conhecem algum caso aí que vocês se lembram, hein? Bizarro? Eu acho que esse servidor web é o que mais tem, né? Do 777 é o que mais tem. Ah, não consigo acessar as minhas páginas. Bota 777 que funciona. E a galera faz direto, né? Parelho. Bom, a gente vê até suporte de provedor mandando tu fazer isso. E engraçado que no servidor web, ele tem muita
muita vulnerabilidade que tem que ser tratada. Você entrou no servidor web, eu lembrei de vários aqui agora, como por exemplo o servidor Apache. Pô, legal. Pra que você deixa a maldita funcionalidade de links habilitado no Apache se você não usa? Você tá facilitando o invasor. Pra que você permite que o invasor consulte a versão do seu Apache? Você entende, né? Pra que você permite a execução de script CGI? Você não permite que a entrada de arquivos .ht, como htaccess, htpswd, seja somente para o usuário, mas liberada. Você entende? Então, assim, esse tipo de problema é muito sério. A gente tem mania de falar, o Linux pega vírus? Eu vou até entrar nesse assunto aí. Eu já vou falar de umas não conformidades. Eu tô empolgado. Ó. O Linux pega vírus? Cara, se você consultar uma simples Wikipedia da vida, você vai ver um monte de vírus lá para Linux. Tem muita gente que deve ter se assustado agora com isso aí que eu falei. Mas vai lá na Wikipedia, ela escreve vírus para Linux. Aí reclama lá com o autor lá que escreveu. Então, assim, olha, hoje em dia, as ameaças que você tem no Linux, elas não são basicamente vírus, né? Hoje, apesar de você ter uma listinha lá, você não tem ameaças, né, caracterizadas como vírus nas mesmas condições que você tem no Windows, né? Que um arquivo infecta outro, como eu falei, a segurança do Linux é binária. Ou você é root, ou você não é. Mas nós temos um grande problema, que são as não conformidades, em que a maior vulnerabilidade, ou uma grande não conformidade, te dá inveja do pior vírus do Windows. Então tem que estar atencioso para isso. JBoss, Tomcat, Apache são softwares muito utilizados por aí, como o WebLogic também. Eles são softwares muito utilizados no ambiente Linux. WebLogic, JBoss, WebSphere da IBM, excelente software. Tinha o Resin, que era para servidor Apache também. Não, Apache não, era para servidor de aplicação Java. Então, assim, todos esses softwares, servidores de web, eles são muito perigosos, então dependem passar por um processo de hardening. Eu vou dar um exemplo de uma aplicação, tá? Que acho que eu uso. Acho que vocês gostam de usar também. Eu usava o Joomla e depois passei pro WordPress. O WordPress e os problemas de segurança do PHP são terríveis. Então, assim, são problemas terríveis. Então, o WordPress, se você não ficar atualizando ele, buscando sempre a última atualização de segurança, você vai ter um problema bem, bem sério. Agora, por que eu falei do JBoss, Tomcat, Apache? Porque as pessoas têm mania de instalar produto e deixar o usuário padrão que gerencia a aplicação como root. E tá errado. Porque a vulnerabilidade do sistema, o que a gente poderia chamar de vírus, como acontece no Windows, ela é uma ameaça real no Linux se você não abrir o olho, ou se você não cuidar do seu procedimento de segurança. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa. O camarada que usa o JBoss, o camarada que usa o Tomcat, fazendo com que o usuário root gerencie a aplicação, ele está cometendo um erro gravíssimo. Se eu explorar uma vulnerabilidade na versão, isso se você também não tratar essa vulnerabilidade, essa não conformidade, eu consigo fazer um scan em você, isso aí todo mundo consegue, porque o servidor web tá de bunda pra rua, né? E eu consigo verificar e buscar uma vulnerabilidade naquela versão do programa que você está usando. Afinal, você não atualizou, né? Então eu conheço uma vulnerabilidade na biblioteca que não passou por um procedimento de patch de segurança. Ou seja, então eu consigo usar um exploit, um script malicioso para explorar essa vulnerabilidade e de repente acessar o seu sistema. Só que como eu falei lá atrás que a segurança do sistema é binária, eu consigo cair no teu terminal como se fosse o próprio root. Sabe por quê? Porque você deixou a conta root, a conta Master of the Power, gerenciar a aplicação. Então existem muitas aplicações de terceiro que usam a conta root gerenciando o aplicativo. Então a gente sabe que no Linux a gente tem conta Games, a gente tem a conta do SSH, a www-data do Apache, ou a conta Apache, né? Enfim, ou a conta www, né? A gente tem várias, no caso do JBoss, a conta JBoss, que você pode alterar no script de instalação para que ele possa utilizar essa conta, enfim. Então você tem que tratar isso, porque se eu acessar o seu sistema operacional que está seguro, porque é Linux, legal, poder, mas se eu descobrir uma vulnerabilidade na sua aplicação, como Apache, Tomcat, JBoss e blá blá blá, eu vou acessar o seu sistema. E qual vai ser a condição se eu acessar o seu sistema que eu vou ter aí? Lembrando, eu não estou dizendo vai ser root ou vai ser usuário comum, né? Um usuário que gerencia a aplicação, né? Eu não estou dizendo, como a AWS Admin lá do WebSphere, que eu não estou dizendo que o JBoss, o Tomcat são inseguros, não, são excelentes aplicações, umas das mais seguras. O problema é, como o Linux é super seguro, o que faz o Linux não ser e essas aplicações não serem é a falta de administração da solução. Porque no próprio site do JBoss, Tomcat, WebSphere e por aí vai,
você encontra os requisitos de segurança, o processo de hardening, né? E qualquer um que consultar Gentoo Hardening, Ubuntu Hardening, Fedora Hardening, JBoss, você vai encontrar boas práticas de segurança, né? Recentemente pintou um problema no TTY, que é o Nocken, né? Que era uma vulnerabilidade do Apache que permitia que eu conseguisse, na Apache 2, rodar um suposto exploit e cair no teu terminal e digitar comandos de root no seu terminal, obviamente por uma vulnerabilidade no Apache. Então isso já é um caso isolado, né? Foi uma vulnerabilidade tratada. Mas esses problemas acontecem, são problemas de má administração. Eu estava conversando durante a Latinoair com o pessoal do Joomla. A gente entrou na conversa sobre as vulnerabilidades do WordPress, né? E ele mesmo eu não sei agora qual que é o, digamos, cargo assim, dele lá no Joomla, na comunidade, ele mesmo disse que o Joomla é tão inseguro quanto o WordPress. Só que o problema é que as pessoas que usam o WordPress, a maioria, né? A gente tem que generalizar, porque ele é um pouco mais difundido. Elas não dão a mínima atenção para a segurança do WordPress. Por exemplo, a primeira coisa que eu vejo praticamente todo mundo, olha, 99% das pessoas instalam o WordPress e a primeira conta que cria é a conta admin, que é a que ele recomenda. É tão simples tu só botar um outro usuário que não seja admin, mas que vai ter a mesma tarefa do admin. Tu já dificulta a pessoa de usar, de invadir, porque ela vai tentar o admin e o admin não vai nem existir, né? Se tu simplesmente fez essa mudança, coisa bem simples. É verdade. Aprígio, eu vou te fazer uma pergunta ali. Já que tu afirmou ali que o Linux tem vírus, então... Não é que tem vírus. Existe uma base confiável, né? Existe uma base que é listada de arquivos. Isso é uma fácil consulta, a gente pode ver, como eu falei, o próprio exemplo do Wikipedia, né? Que são coisas que nasceram, coisas que já morreram, são vulnerabilidades, às vezes até habilidade de vírus, mas vocês conseguem encontrar essa informação lá no próprio Wikipedia. Mas fala aí. Pra que serve antivírus no Linux, então? Boa pergunta. O Linux tem pragas conhecidas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Há muito tempo atrás, todo mundo sabe que é um worm, né? A gente tem Cavalo de Troia, né? Worm, Spyware, né? De acordo com o Richard Stallman, tem o Spyware no mundo, né? O Ubuntu é o Spyware. É o Spyware. Deixa eu só voltar um pouquinho na história aqui. Há muito tempo atrás, um camarada, que é o Robert T. Morris, ele criou o primeiro worm, né? Que nasceu aí o nome, né? Que é o Morris Worm. Ele é considerado um vírus. E qual era o sistema que ele atacou? Os BSDs, na época. Então, ele criou um grande problema de segurança nacional, ou melhor dizendo, um grande problema de segurança mundial, e o próprio laboratório de inteligência, na verdade, do MIT, né? Se não me engano, acho que ele trabalhou dali, enfim, reportou isso, ou seja, a comunidade reportou isso, né? Naquela época não tinha internet como hoje, não tinha essa comunicação, essas empresas de explorar, né? Vírus e por aí vai. Então, o prejuízo que ele trouxe com Morris Worm foi, se não me engano, até coloquei aqui, porque eu cheguei a procurar rapidamente, se não me engano aí, ele foi lá em 2 de novembro de 1988, exatamente isso, né? E ele infectou um grande número de sistemas Unix, sistemas BSDs, né? E ele se propagou através de uma série de erros no próprio BSD. Ele foi preso, quer dizer, ele foi condenado e pagou 400 horas de serviço à comunidade e pagou uma taxa equivalente a $10 mil, o cara que criou, se você ter uma ideia. Então, assim, existem algumas circunstâncias e situações que tá espalhada por aí, né? Esses scripts maliciosos, rootkits, né? Worms e por aí vai. Então, assim, isso não deixa de ser vírus. Isso não deixa de ter o mesmo tipo de conceito, vamos dizer assim. As pessoas têm uma mania de achar que vírus é como se fosse um robozinho, né? Que sai infectando tudo e não é bem assim. E por aí vai. Então, o que acontece é que o antivírus para Linux, ele é muito solicitado, vamos dizer assim, por grandes empresas, e eu tenho no meu desktop, eu não sou doido, né? Por quê? Né? Vamos lá. A grande função do antivírus para Linux é proteger estações não Linux. É a grande função. Ou melhor dizendo, a grande função do antivírus para Linux, hoje em dia, é, obviamente, monitorar certos tipos de praga para o próprio Linux. Eu estou usando a palavra praga porque eu estou envolvendo Cavalo de Troia, Worm,
todo tipo de praga para o sistema operacional. E são pragas que uma simples atualização do kernel e com uma simples atualização de biblioteca já não tem mais essa brecha explorada, ou melhor dizendo, ou seja, então, especificamente 99% de certeza, vamos dizer assim, o antivírus hoje em dia, ele é utilizado para proteger estações Windows, principalmente. Então você tem para Linux o Fprot, que é um excelente antivírus, né? Eu me lembro que eu usava bastante, não sei se era no S2 ou ARP, enfim, o Fprot. Você tem o Clamav, que todo mundo aqui sabe que o Clamav ele também tem uma versão para Windows, que é a ClanWin. Você tem o Amabs, que é muito utilizado também em servidores de e-mail, no servidor MTA. O Sophos antivírus, que é o melhor vírus, é o melhor antivírus para mim. Tem o Symantec, o McAfee. O McAfee não sei se ainda faz, enfim, sei lá. Tem o Bitdefender. Então você tem vários antivírus, e olha que eu não tô levando em consideração os de Android, né? Que a gente podia ter entrado nesse assunto depois. Então, para que serve esses antivírus? Para proteger estações Windows. E proteger como? Vamos lá, na sua empresa você tem, isso eu já vi, eu peguei uma vez um vírus que o nome do arquivo era print.exe. Eu consegui fazer um extract cab no arquivo. Cara, o que ele fazia? Ele parava o antivírus, instalava um arquivo do System32 do camarada, que enviava, era tipo um spyware, que enviava informação para não ser para as cucuias. Então, cara, assim, era terrível. Como é que eu peguei esse arquivo? Meu Linux não pega vírus. Meu sistema operacional Linux está imune a isso, né? Até porque a forma de interpretar o sistema, não entende extensão, porque quem tem extensão são aplicações, né? O ponto .odt, quem converte isso entende é o LibreOffice. O ponto .sh, quem converte isso entende é o Vim, né? O ponto .so, o sistema entende, que é o arquivo ali, na verdade não é por falar da extensão, mas é o arquivo ali de library, o TXT. Não importa isso, ponto .text, isso não importa. O que importa é, você pode criar um arquivo .exe, .txt, .com, .bat, continua sendo um arquivo comum, não há novo, né? Então, assim, eu peguei o arquivo .exe, consegui fazer um extract cab dele e descobri, mas como é que eu peguei isso? Porque o antivírus detectou. E o que eu tinha naquela empresa? Não vou falar, a empresa é grande, hein? O que eu tinha naquela empresa? Eu tinha um servidor AX, era um Unix. Todas as estações ali naquela área ali era Linux. E os outros servidores eram Linux for Power. E aí, eu cheguei à grande conclusão. Se eu não tivesse o antivírus ali naquele servidor de arquivos, porque antivírus para Linux se adere exatamente a isso, né? Se você tem um servidor de e-mail, se você tem um servidor de arquivo, que é logicamente onde o usuário armazena informação e que vai ser transportada para um outro lugar. Esse é o problema. Tem outro motivo para usar antivírus também. O cara que usa o Wine direto. O cara que usa o Wine direto, porque você também pode, exatamente. O Wine tem o Internet Explorer lá, né? Tem o Regedit, tem um CMD, né? E tem conectividade com a rede, se não me engano. Eu não me lembro. O White Server, acho que faz conectividade com a rede. E ele pode simplesmente startar um browser que você instalou no Windows, né? Ou melhor dizendo, na simulação do Wine e começar a enviar arquivo. E você é o cara que tá fazendo isso. E tá com Linux, né? Enfim, boa cartada aí, é verdade. Eu nem cheguei a completar o raciocínio com isso, é verdade. Agora, então muito cuidado com o Wine aí, você, que vocês estão usando. E até é bom, às vezes, instalar um antivírus no Wine, né? E fora, né? Em cada parte. Porque o diretório do Wine, que é o similar ao C dos pontos, ele tá dentro do diretório do seu usuário, ele é um ponto .wine, que é um perfil de programa, né? .wine /drive_c, que é equivalente ao seu C dos pontos, e aí começa a brincadeira, né? System32, aquela coisa toda. Então, é muito perigoso. Agora, se você tem um servidor de arquivos, onde, hora para outra, aqueles arquivos são backupeados, são arquivados, são incrementados, seja um backup completo, um backup incremental semanal, ou seja o que for, aquele arquivo com vírus que está lá no servidor Linux ou no Unix, que não foi identificado porque aquilo não é uma praga para Linux, aquilo não acontece nada no Linux, no Unix, ele vai ser armazenado para que amanhã alguém puxe da rede aquele arquivo e armazene no sistema do mal, no Windows, e infecte o Windows. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia. O servidor do Google é Linux, um exemplo. Você envia um arquivo, um trojan para alguém. O Google recebeu aquilo, o Gmail, e fez uma verificação de antivírus, se não me engano ele tem. E lá naquela verificação daquele antivírus, né, que tem internamente, ele descobriu que aquele arquivo era um vírus que estava sendo transportado para algum cliente. Ou seja, pergunta de prova. Infectou os servidores do Google? Não, né? Não. Mas o próprio Google alertou, se esse arquivo continuar, se o MTA entregar esse arquivo, o couro vai comer do outro lado.
Enfim, né? E vocês me entenderam. Então, é para isso, né? O antivírus para Linux serve para proteger estações do Windows, e não é só o Windows não, hein? Serve para proteger estações Mac, Android e por aí vai. Porque no Android eu tenho um muito bom que é o Trustable, se não me engano. Muito bom no meu Android, que também porque o Android é Linux, né? Só que uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer de falar, o Android ele é Linux, o core dele é Linux. Só que o servidor display, né, que é o Surface Flinger, logicamente ele ser um servidor que está sob root, que está rodando, executando sob root, e as aplicações ali são específicas para ele, essas aplicações gráficas podem pegar script, o camarada pode fazer um programa que você está colocando no teu código lá do banco, lá está sendo enviado para alguém. A gente tem que entender o que é vírus, né, o que é a praga, enfim. Na verdade, o antivírus para Linux, ele serve para você proteger não só as vulnerabilidades que são conhecidas no sistema operacional. Quando eu digo vulnerabilidades, essas pragas, tipo o Worm, né, o conceito até mesmo de rootkit, onde você tem lá, por exemplo, outras coisas também, como o Hunter Rootkit, né, CHK Rootkit, e por aí vai. Então, para proteger o sistema operacional de certas pragas que já são conhecidas e que já não são mais problemas para o sistema operacional hoje em dia, porém, mais ainda, em 99% de certeza da ideia, que é para proteger estações Windows, né, porque os dados trafegam na rede, passam pelo Linux. Não acontece, não afeta nada, porque o sistema não interpreta aquilo, só o Wine interpreta, foi bem colocado aí pelo Ivan, só que aquele arquivo ele continua a passar, ele continua indo para um outro lugar. Se você não tiver um ponto centralizado para destruir aquele arquivo, o arquivo vai ser disseminado, né? Aí é porque o arquivo é disseminado. Então, o Linux é vulnerável a vírus? O vírus não, né? Mas eu posso falar, tem vírus para Linux? Eu já falei, se você fizer uma simples consulta aí no Wikipedia, você vai ver uma relação grande, né? Mas o que acontece existe praga para Linux? Existe vulnerabilidade, existe... alguém pode criar um script malicioso e você executar como root e ele colocar uma biblioteca que vai fazer uma call com alguma outra que vai usar o dev para conversar com o outro, vai usar o debug para conversar com outra aplicação que vai enviar graficamente para algum lugar. Cara, o mundo tá aí. As pessoas estão aí para criar praga, né? Então, assim, o sistema ele é vulnerável à praga, não entenda vírus, mas um sistema ele é vulnerável a não conformidades e tem que ser tratado. Então, eu desenvolvo uma ferramenta de segurança para a empresa, ela, infelizmente, não pode ser aberta. Mas, assim, eu abro coisa aqui. Será que eu estou infectando? Fiquem tranquilos, né? Porque todo agrupamento de segurança tem máquina isolada. Enfim, então, meu Linux, eu tenho liberdade para abrir o que eu quiser. Eu não pego nada. Mas será que eu teria essa mesma confiabilidade, ou melhor dizendo, mesma confiança se eu abrisse esse mesmo arquivo do Windows? Eu acho que não, né? Tem certeza que não. Aprijo, então você tava falando aí negócio, né, de vírus e tal. Então, por muito tempo, eu sempre também fui dessa forma, né? Eu nunca me preocupei com o negócio de vírus pelo Linux. Chegava a rir do pessoal, né? Sem preocupação nenhuma. Até mesmo, às vezes, eu até já abri alguns arquivos, assim, usando o VI, alguma coisa assim, só pra ver o que era. Eu sabia que era vírus, né? Só pra ver o código, esse tipo de coisa. Achava engraçado pra caramba. Mas não foi hoje ou ontem que saiu uma notícia sobre uma vulnerabilidade enorme. Eu tô tentando lembrar o nome do pacote aí, mas que é um número muito grande de sistemas operacionais usam essa biblioteca GNU-TSL. Isso. E tal. O que você tem a dizer sobre isso, Aprijo? Porque isso aí pega o sujeito usando o web browser. E aí? Mas pega o cara que tá usando o GNU-TSL, por causa que tem outra biblioteca que é a OpenSSL, que é bem mais famosa e mais utilizada. Mas não tem um número grande, Diego, por exemplo, mencionaram, e eu confesso que eu não li a notícia toda, mas, por exemplo, o próprio RHEL, né, o Red Hat Enterprise Linux, é uma das distribuições que é afetada por isso. Sim. Então, e aí? Que tal esse tipo de vírus aí? Tipo de vírus, né? Forma. A gente fala vírus, né? Mas não deixa de ser, né? Porque a gente tem. Essa palavra é muito mistificada, né? Que nem eu falei antes, é um arquivo que está corrompendo como se fosse uma praga, um simbiose, uma coisa destruindo o sistema operacional. Não é bem assim, né? Então, o conceito de vírus, ele é muito amplo, né? Ele é muito complexo. Enfim, então uma praga, né? Que nem você falou aí. Se a gente for agora no site do Mitre, não Bugzilla,
Mozilla, mas se você for no Mitre, qualquer sistema de CVE, né, que é o que traz é o que monitora e traz as informações detalhadas, o seu número de registro, de brechas, de vulnerabilidades, de problemas, ameaças referente à segurança do sistema operacional, você vai ver que não só essa, mas existem várias outras. Eu falei aqui agora, há pouquinho atrás, sobre um exemplo do Worm, né, do Morris Worm, que foi um dos primeiros que atacava o BSD. Mas recentemente, já há um tempo atrás, melhor dizendo, há um tempo atrás, no kernel 2.6.37, já vou entrar nessa questão, tá? E no kernel 3.9, você teve uma falha, né, no kernel, inclusive o Linus Torvalds corrigiu isso, que permitia que através via exploit ou via um script que conseguia se escanear, explorar aquela vulnerabilidade, um bug, enfim, ele conseguia permitir com que o usuário que está fazendo esse ataque ao servidor conseguisse ter alcance e privilégio de root na máquina. Mesmo que você tivesse aí o melhor firewall do mundo. Vocês entendem que o grande problema de administração hoje em dia, de segurança no Linux, é a administração. E nesse caso envolve muito o desktop. O ambiente gráfico, ele é um grande problema para a segurança. Ele não é só porque ele permite que conexões TCP sejam realizadas em broadcast para a rede, não. Até porque por padrão, graças a Deus, já está bloqueado o padrão, né? Mas como no DT login do Unix, era liberado direto, né? O Chooser Broadcast, melhor dizendo. Então, nesse caso, essas aplicações gráficas lá trazem um problema muito maior. Por quê? Não adianta você ter um servidor Linux agindo como firewall. Excelente, cara, eu tenho um firewall Linux, mas se você não atualizar os seus patches de segurança, ou melhor dizendo, não fazer uma atualização do sistema operacional, manter esse sistema operacional em end of life, ou, né, ainda mais Red Hat aí, que pra mim a que eu mais bato palma com isso, né, que agora até a Canonical tá sendo firme com isso, né, nas distribuições inteirinho em 9 meses, o que acontece? Se você não manter as atualizações de patch de segurança instaladas, lembrando que patch de segurança é diferente de sistema operacional. Por quê? Se eu atualizo a lib alguma coisa com o YAM update ou com a apt-get dist upgrade, ele vai atualizar a versão daquela biblioteca. Geralmente, 80% dos casos acontece isso, né? Porque ele está atualizando uma release. Agora, quando você tem uma distribuição estável, não de desenvolvimento, como Red Hat, como Ubuntu LTS, como Debian, né, Stable, como uma distribuição que não segue o padrão rolling release, que não segue o padrão de desenvolvimento, você tem uma equipe de segurança por trás disso atualizando a sua distribuição, como acontece com Red Hat, como acontece com Debian, né, no Stable. Então, por exemplo, quando você atualiza um patch de segurança, ele não atualiza a release, ele não atualiza a versão daquela biblioteca, ele atualiza o código prejudicado. Ou seja, isso é um tipo de praga, Og, que você comentou, como, por exemplo, as de browser. Por exemplo, você usa a versão do Chrome ou Chromium de 2 anos atrás, ou Firefox. Usa o Netscape, pronto, vamos pegar mais pesado. Netscape. Você pode ter problemas de segurança terríveis, porque o browser, ele não deixa de ser uma aplicação que passa por constante atualização. Então não adianta você ter o melhor antivírus, né? Lembrando que Linux não pega vírus, tem vulnerabilidades, né? Enfim, mas você pode ter um sistema operacional atualizadíssimo, mas se você não manter o seu browser atualizado, o cara vai entrar no teu sistema pelo browser, que a tua brecha tá aí, você entende, Og? Por exemplo, se você não atualizar o Java, você não quis pegar o OpenJDK, você não quis pegar o Java pelo repositório do mantenedor, beleza? Você não pegou pelo YAM, ou pelo apt, ou pelo emerg, ou pelo YAST, ou pelo Zyper, mas você pegou pelo site da Oracle. Quando você dá um YAM update, quando você executar um apt-get dist upgrade, Zyper update, seja o que for, você vai atualizar todos os pacotes e libraries do teu sistema operacional, mantidos pelo mantenedor. Porém, aquele pacote exclusivo do Java ou aquele programa que você compilou à parte, ele não vai ser atualizado. Então você entende que esse é o grande problema, ele tem que ser atualizado também. E se não me engano, esse problema, eu não estou muito ligado nesse erro, eu não cheguei a olhar o CVE dele, mas se a gente pegar o númerozinho do CVE e for lá, é só vocês digitarem, qualquer distribuição tem isso. Eu posso botar o link depois, tá, ô Ivan? Eu botei o link aí pra vocês aí, lá no
BR Linux saiu, né? Tem a notícia lá em português, para as pessoas saberem um pouco mais sobre esse lance que a gente tá falando do GNU TLS. Não, mas o que você falou faz sentido, eu só queria que você explicasse para o pessoal que estiver escutando, é que você falou, não tem vírus, mas tem esse lance aí, você tem que tomar cuidado. Sim. Se você não tem o seu sistema atualizado, aí você simplesmente está invalidando isso. Exatamente, se a gente for agora, tá? Se você não manter, por exemplo, a Red Hat, ela é muito restrita nisso, né? O que trabalha na Red Hat, ele sabe disso, é muito restrita. No site da Red Hat, por exemplo, a gente está falando do Red Hat Enterprise 6, o HEL, né? Sim. Mas o 6 já está em End of Life, várias versões. O timeline, né? O procedimento para fazer um End of Life de uma distribuição, ele é corriqueiro, ele está andando. Ou seja, por exemplo, você está usando 6.0, se não me engano, ele já está em End of Life, 6.1, 6.2. Então você precisa atualizar a sua distribuição, logicamente, para uma versão mais nova, para manter 6. O sistema de acordo. A mais recente é a 6.5. É a 6.5, Mas sempre tem a questão de 2 anos atrás, né? 2 releases atrás, para entrar em End of Life. Então elas precisam ser atualizadas. O que as pessoas confundem é que o versionamento não é do 5 para o 6. Você, quando faz, eu vou falar uma linguagem Microsoft para que o povo que está nos escutando entenda, né? Você, quando faz um Windows Update na sua máquina, você está atualizando o seu sistema operacional de acordo com a versão dele. Se você faz um Windows Update no Windows 7, ele não sobe para o Windows 8, você entende? Quando você faz uma atualização desse sistema operacional, aí é outra coisa. Então, o que a Red Hat, né, o Ubuntu tem, como as versões inteirinha até LTS, né? Você atualizar o sistema operacional e ele sempre subir aquele extra version 5.2, 6.2 para 6.4. Isso aí mantém a equipe de segurança, ela mantém a sua distribuição sempre atualizada. Então, eu acredito que esse problema do OpenSSL pode ser resolvido se você instalar o GNU TLS, um exemplo. Né? Ou então, se você não querer, não vou usar o GNU TLS, não, eu vou usar sim porque essa brecha, essa vulnerabilidade, tá lá o CVE dela registrado, tem um númerozinho que não falei, como se fosse um ticket, né? Que tá lá, as pessoas trabalhando em cima, obviamente esse CVE foi exportado, né? Que tem todo o conceito da segurança, da vulnerabilidade conhecida, explorada desse cara daí, ou de qualquer outro. Se a gente for buscar agora informação de CVE, tem um monte, né? Então, ele sempre mantém aquilo ali atualizado. Se você buscar esse conceito e simplesmente esperar o OpenSSL ser atualizado, eu não preciso manter-me no GNU TLS. Mas se amanhã, um exemplo, tá? Se amanhã, hoje a vulnerabilidade está conhecida e daqui a 3, 4 dias o OpenSSL é atualizado e a equipe de segurança aprova a atualização como vulnerabilidade de segurança crítica ajustada, corrigida, então não tem para que você mudar de software, você entendeu o que eu quis dizer? Né? Então assim, só fazer um adendo, as vulnerabilidades conhecidas, não é só essa não, tem um monte, né? Toda hora eu recebo e-mail, Firefox, ontem não sei se foi ontem, tinha um Firefox terrível, né? Então todas as vulnerabilidades conhecidas, do OpenSSH, biblioteca X, aplicação tal, coisas simples como o OpenVPN, né? O Nautilus, seja o que for, tudo isso é necessário ser atualizado. Por quê? Porque a criticidade, toda vulnerabilidade tem sua criticidade. Então ela pode ser baixa, média, alta ou crítica. E, meu irmão, crítica geralmente é fogo na roupa, né? Bom exemplo, Og, exatamente isso, bom exemplo, cara, porque isso aí mostra que as pessoas, porque ainda mais quem usa aí browser para acessar conta de banco, é porque eu tô usando o Linux, eu sou super seguro. Você é super seguro, mas você atualiza o seu Linux? Você mantém, você que tem alguma coisinha, eu já ia falar tire X, olha como é que tá o negócio. Você tem algum plugin lá estranho, não confiável no seu Chrome ou no Firefox, enfim, né? A gente poderia entrar aqui agora em um item muito sério. Mas isso aqui tem demais. Peraí, a gente tem que, se você tá aí na tua casa e você achar que tô falando contigo, você fica treinando, não tô falando contigo não. Eu tô querendo explicar que isso acontece. Então, não levanta a mão de que você faça isso, que você faz isso. Vocês já ouviram falar do pessoal que tem mania de instalar servidor e vai lá, pega o CD, a imagem da instalação, coloca lá e faz uma full install? Você já deve ter visto isso aí, né? Alguém, né? O que acontece? As pessoas têm uma mania de pegar o CD do Fedora, por exemplo, tá? Vou falar agora do Fedora. Botar o CD do Fedora e na instalação o cara marca tudo. É GNOME, é KDE, é KVM, o cara não vai nem usar a virtualização, já instala o KVM. Aí tem problema com o drive da NVIDIA, depois vem reclamar, né? Instala web browser, web server, instala, enfim. Lá no Debian, o cara instala lá o install guy, né? Ou então até no próprio install e marca lá servidor SSH, servidor de banco de dados. O cara faz um full install, instala tudo. Pedro, aqui, ó, aqui
Aqui para quem faz full install, ó. Só que não. Faz um full install. Aí o que acontece? Aí o servidor é invadido amanhã, o servidor cai, fica fora do ar, e aí vai entender por quê. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa. Recentemente teve um problema muito grande, mas muito. Eu participei disso daí, cara, porque é um problema do NTP, né? Que é o NTP Aggressive Aggregation, enfim, que permitia, porque na verdade o NTP ele permite você fazer uma consulta ao servidor, onde ele busca informações do servidor, enfim, e nesse trâmite, para não entrar em detalhe aqui, tá? E nesse processo do NTP, do cliente dele, as pessoas conseguiram descobrir uma vulnerabilidade. E recentemente, eu conheço aqui eu podia listar vários servidores de grandes empresas do Brasil. Foi tudo por água abaixo, ou melhor dizendo, muitos servidores ficaram fora do ar. Muitos achavam-se que era DNS, não era. Sabe o que era? Era o NTP. Então, descobriram uma vulnerabilidade terrível no NTP que permitia que os dados fossem agressivos, né? Uma espécie de DDoS, onde o cara conseguia tirar não só o NTP, né, server do ar, mas também o servidor, né? Então, era uma brecha conhecidíssima. Por que eu falei disso? Por que eu falei isso? O cara que faz uma... NTP que é o Network Time Protocol, que é um protocolo para sincronizar relógios. Isso, perdão, exatamente. Desculpa aí eu não ter avisado, exatamente. É isso aí. O NTP ele funciona como servidor de relógio, exatamente para sincronizar a hora. E aí o camarada ele faz uma full install no servidor dele, ou no seu desktop, e aí ele dá um boot na máquina, aí lá voltando, o boot tá demorando. Mas por quê? Porque vai iniciar Bluetooth, vai iniciar IRDA, vai iniciar... Pô, lembrei de IRDA. Ele vai iniciar... OpenSSH, Samba, NFS, e as cucuias todas, né? Enfim, vai iniciar tudo. O NTP, por exemplo, né? E ele não trata isso. Então ele entra com uma categoria muito, muito crítica, que é serviços desnecessários. É muito crítico isso. Então o camarada ele tem um servidor que tem um Samba lá em funcionamento, o cara não usa o Samba, tá lá como risco para ele tem um baita do Firewall, ele tem um baita risco, o Samba tá lá. E aí alguém descobre uma vulnerabilidade, o compartilhamento está aberto, o cara não protegeu a 139, a 44, enfim, né, 445, seja o que for, e aí o cara conseguiu fazer um estrago no Samba dele, porque a configuração está padrão, como o SSH permitindo root direto, e aquela coisa toda, né, os tricks, enfim, é muito sério isso. Então, você que instala uma distribuição e faz uma full install, cuidado com isso, né, isso é muito sério, é muito perigoso isso. Mas, Abrígio, você está falando isso aí desculpe, você está falando isso aí de servidor, né? Porque eu acho que a maioria das distribuições Linux para usuário não te oferece essa opção de fazer um full install, né? Ou seja, você instala... Exatamente. O Og falou uma coisa assim, é crucial e é exatamente isso. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem mantenedores como a Canonical, né? Como algumas versões do próprio do Red Hat, né? Que você tem como optar, como aquela instalação fixa dele do Helm, né? Do Virtualization, do Hypervisor dele, né? O Zenserver lá da Citrix, não, mas eu já estou falando de servidor. Vamos para desktop, por exemplo, o Ubuntu, né? O próprio Fedora e não Fedora nem tanto, porque o Fedora te dá a opção, né? Apesar de que no Anaconda você pode continuar a instalação naquele perfil padrão que você determinou. Você não precisa explorar mais, né? Como no Debian, você não precisa explorar também a instalação no modo Master of the Galaxy. Você pode simplesmente optar por um desktop, ela clicando lá na interface desktop. Ou então no caso do Ubuntu, né, que é mais fácil ainda, né? Aí eu tô puxando o saco também para outras distribuições baseadas nele, como o GNU Sense, e eu podia falar isso, como o Mint, né, e outras coisas mais, né? Então no caso do Ubuntu, o Ubuntu ele é muito fácil por isso. Quando você instala ele, né, que nem o Og falou, a questão de você não ter mais essa opção, apesar de você poder adicionar uma informação lá no Grub para que você tenha uma instalação avançada, mas você não tem mais essa opção de ficar escolhendo o pacote, como antigamente você tinha. Então o camarada ele clica lá naquela imagem pronta, cria suas partições, ou nem cria, vai no automático, e manda a instalação. Então, o que o sistema operacional faz? Muito bem lembrado, ele faz um target daquilo, uma partição virtual, e armazena aquela bagaça toda ali, e mescla com o teu sistema de arquivos, né? Depois que ele é
formatado, criado, montado e aquela coisa toda. Então, ele tem uma imagem de instalação, você entendeu? Como no Ubuntu server você podia colocar o Synaptic, né? Agora você tem como colocar a opção de você ter uma instalação mais avançada. No caso do desktop, você tem aquele padrão. O problema é depois, porque no Linux, como no caso do Fedora, se o camarada errar, porque o Fedora você tem, como no Red Hat, no CentOS, você tem o group install. Você tem grupos de instalação, como no Ubuntu e no Debian, você tem a herança de metapacote, que é um pacote que você instala que caracteriza um agrupamento de pacote. Então vai vir um monte de coisa, né? Quando o cara instala o Gnome, vem um monte de coisa com o Gnome, né? Um metapacote, né? Não vem só o Gnome Session, vem aquele metapacote, os pacotes as próprias dependências, né? Exatamente isso, as próprias dependências, ou algum software que é requisitado para instalação, né? Como no caso do Fedora, se você não fizer o auto-remove, as coisas ficam ali. No caso do próprio Ubuntu, Debian também, né? Com o apt-get. Então, por exemplo, no Fedora, o camarada dá um install, group install, Gnome ou Developer Tools, seja o que for, ele vai instalar todo aquele grupamento de pacotes. Isso, logicamente, ele pode renomear, ele pode colocar os submenus, né? Ou melhor dizendo, as subcategorias e instalar. Porém, logicamente, ele vai instalar uma herança de pacotes muito grande, né? Então tem gente que faz isso. Porque quando a interface é gráfica, eu falei do console, agora quando a interface é gráfica, como o Software Center do Ubuntu, aí que o negócio, né? Você já viu que o Software Center do Ubuntu, ele é bem para usuário. Eu não gosto do Software Center, eu vou confessar para você, eu não gosto. Rapaz, quer pergunta para você, o Mark Shuttleworth tá pagando quanto pra você fazer essa merchan dele aí, cara? Não, mas... Não, eu tô falando ruim. Eu tô brincando. Não, peraí. Não, eu tô falando pra o pessoal que estiver assistindo ao vivo. O pessoal que estiver assistindo ao vivo aí, toda vez que o Aprígio falar o Ubuntu canônico, tem que tomar um gole na serva aí, valeu? Não, vamos lá. Eu tô falando, por que o Ubuntu é uma caracterizada uma distribuição para usuário fácil? O usuário fácil, não, desculpa, para o usuário iniciante. Porque ele vai começar do começo, ele não tem essa disponibilidade muito grande de instalação. No Fedora, por exemplo, ele é uma distribuição que, assim, eu amo o Fedora, para mim é uma das melhores distribuições. O Fedora, ele tem uma peculiaridade muito grande, ele oferece tudo aquilo que o usuário comum, um usuário mediano e um usuário avançado precisa. Então eu posso personalizar a minha instalação do Fedora, mas no Ubuntu é diferente, ele tem uma imagem, um target. Então, o camarada, ele instala o Ubuntu, né? Toma um gole aí. Ok. E tem tudo pronto ali para ele, né? Obviamente, eu também uso o Ubuntu e eu consigo exatamente utilizar o Ubuntu para mim com uma interface gerenciável absurda, porque eu corto muita coisa, eu instalo coisa que não está no padrão da imagem. Agora, é evidente que quando o camarada tem uma disponibilidade muito grande de pacote, o Fedora tem, sei lá, 32 mil softwares disponíveis para você instalar. Um exemplo, tem que fazer um Yarn List aqui e contar para verificar quanto que eu tenho de disponibilidade, né? Tal como o próprio PKG Names do apt-get ou enfim, que você pode consultar, você vai ver que você tem mais de 39 mil softwares, se não me engano. Hoje em dia acho que está em 39 mil softwares, não é isso? Novamente por via do próprio Debian, né, o seu repositório, então você tem pacote pra caramba. O camarada tem uma disponibilidade centralizada em nível de repositório que ele começa lá tudo. E aí realmente você vai ter um problema. Então eu estava falando do Software Center, que ele é um software que eu não gosto muito dele, mas para o usuário comum, o usuário que está iniciando agora, ele é perfeito. Sabe por quê? Porque no Software Center você não visualiza a biblioteca que ele vai instalar. Você vê o programa, você entendeu? Instalar Gnome, instalar bonitinho, que tem aquela screenshot lá, aquela coisa toda, mas não diz as bibliotecas que ele vai botar, entendeu? E aquela coisa toda. Então você tem aquela disponibilidade do usuário, aquela coisa tipo o Android, né? Aquela coisa, né? Enfim, então isso é legal, atende muito bem. Então tem que atualizar pra gente. Eu aprendi isso. Agora eu lembrei de uma discussão que teve na lista até do Ubuntu que o pessoal falando sobre atualizar, agora que tem essas versões inteirinhas, estavam falando sobre atualizar da versão 13.04 para 13.010, que não era para atualizar, era para esperar para 14.04. Eu não consegui convencer o pessoal todo lá do quanto eles ficariam vulneráveis ao não atualizar para 13.10. Por quanto tempo eles iam pagar o pato de alguma vulnerabilidade surgisse, que surgiu uma, inclusive, depois disso, né? E as pessoas, eles não conseguiram entender. Eu tentei na lista lá por uma semana tentar convencer eles que eles deveriam atualizar por questões de segurança, mas não teve jeito, eu não consegui. E ninguém
atualizou? Não, permaneceram, vão esperar 14.04. Por questão de 2-3 meses, eles não vão atualizar, vão ficar inseguros. Cara, assim como o Fedora, ele tem o seu Track and Bugs, o Ubuntu, ele tem o seu USN, né? Que é que é o seu Ubuntu Security Notification. Assim como o OpenSUSE também tem, por exemplo. Então o que acontece? Eu vou falar uma coisa aqui agora que também outras pessoas vão pensar, pô, ele tá falando comigo. Mas vamos lá. Eu escutei várias vezes, eu já vi muitas pessoas utilizando o Ubuntu, a versão LTS, e o camarada se recusa a instalar a versão inteirinha, a versão, sei lá, 13.10, ou como o caso que você comentou aqui agora, do 13.04, pular pro 13.10. Por quê? Aí o camarada, não, eu sou um cara, logicamente eu tenho integridade com a minha máquina, eu vou colocar, por ser estável, confiável, e ter um longo tempo de suporte, atualização de pacote, eu vou botar o LTS. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que adianta você colocar uma distribuição com LTS e encher de PPA santa ignorância? Você entendeu? Sim, agora fala, isso eu tenho certeza que todo mundo aqui entende. Agora quem não sabe o que é um PPA, explica pro pessoal. Diego? Você toma isso com gelo? Como é que é o negócio? Quer dizer, passar no pano? Ivan, Diego? Pode falar? É o repositório pessoal. Vou falar em português, né? O que é o repositório pessoal? A Canonical tem disponível o Launchpad.net. Então existe o SourceForge. Então lá dentro você tem contribuidores, como você tem o Contrib no Debian, né? Você tem os contribuidores que portam pacotes em versões mais novas para aquela distribuição ou que não tem lá no mantenedor, né? Daquela versão fechada para aquela distribuição. Ou seja, eu estou usando o meu Ubuntu 13.10, por exemplo, e a versão disponível do meu... Eu vou falar Skype, tá? Vamos botar na conta da Microsoft. Do Skype, vamos supor. Eu sei que não tá, mas só um exemplo. Só que a versão do Skype é na versão tal, tá? Beleza. E essa versão da distribuição que eu estou usando, aquela release que eu estou usando, não está no mesmo número da versão do site do mantenedor do Skype. Então, o que você vai fazer? Você vai no site lá, você vai consultar o Launchpad e vai buscar alguém que mantém um pacote mais atualizado do Skype para aquela versão do Ubuntu que você utiliza. Então, por exemplo, a versão daquele programa que está no 13.04 não é a mesma que está disponível no site do criador, desenvolvedor. Mas você foi até um repositório pessoal e adicionou no seu Ubuntu, dizendo que daqui para frente atualize este pacote não oferecido pela Canonical, mas oferecido por aquele desenvolvedor que mantém ele atualizado para mim. Então, quando você atualiza a distribuição, ele pode até matar aquele cara, né? Aquele PPA daquele cara, que é o repositório pessoal, que ele mantém fora do main, da raiz principal do Ubuntu, e aí o cara tá atualizando. Então tem detalhe, você tá atualizando um pacote, tá instalando um pacote que alguém tá fazendo, não estou desconfiando de ninguém, mas se você quer uma distribuição íntegra, atualiza do mantenedor. Agora, eu uso PPA pra caramba aqui, mas eu uso inteirinho, né? Eu não tenho o LTS, não, eu uso inteirinho, apesar de que o servidor recomendar LTS, mas eu uso inteirinho. Agora, o Fedora, por exemplo, é uma distribuição como o OpenSUSE, ele é uma distribuição de desenvolvimento, então ele tem um tempo de círculo de vida muito curto, ele não é comparado aos 10 anos de suporte Red Hat, 7 a 10 anos, ele não é comparado a isso, ele é uma distribuição de desenvolvimento, como o OpenSUSE. Então é evidente, não é como se fosse rolling release não, tá? É uma release fechada de tanto tempo, com 13 meses de disponibilidade, ou aquilo que for idealizado pelo projeto. Aí acontece o seguinte, o camarada, ele instala aquela distribuição, beleza? Ele precisa de um pacote RPM que não está disponível, então ele pode adicionar o repositório do Livna, ele pode adicionar o repositório do RPM Forge, e por aí vai, né? Como o EPEL no Red Hat, né? Então, você tem uma demanda de pacotes que não são da raiz principal da distribuição e que vem de um outro servidor. Então, assim, no Fedora eu não vejo muito problema quanto a isso, porque eu tenho disponibilidade, eu uso uma distribuição de desenvolvimento, que tem um círculo de desenvolvimento, vamos dizer assim, porque o Fedora de hoje é o Red Hat de amanhã. Agora, um cara que usa uma distro estável como o Debian, uma distro estável como a versão LTS do Ubuntu, ou um CentOS, ou um Red Hat, ou o próprio SUSE, ele não vai fazer disso de um ambiente instável, né? Como, por exemplo, as pessoas têm maneira de misturar repositório testing, unstable, com repositório stable, o Debian. Aí é loucura, né? É jogar no lixo, né? Segurando, é loucura. Eu acho que a gente já plantou o caos, né? Todo mundo já
já viu que tem um monte de coisa pra gente fazer errado, né? Fazer errado. Então, vamos falar um pouco sobre como a gente se faz pra gente se proteger contra isso, né? A gente tem como se proteger, né? A gente tem, eu posso até colocar depois um dia, eu fiz até uma matéria quanto a isso, então eu vou dar 4 dicas pra vocês, 5 dicas, eu acho que de repente vale a pena. Primeiro, galera, vamos sempre manter a sua distribuição atualizada. Como eu falei, o Ubuntu, ele tem lá o seu comando específico, assim, o Debian também, né? Para atualizar os patches de segurança. Você pode fazer isso também criando lá com aquela opção "-o" do apt. Enfim, eu não vou entrar em detalhe técnico, porque eu prometi não entrar, mas você tem o netted upgrades, né? Mas no caso do Ubuntu e do Debian, você pode fazer isso utilizando a distribuição toda. Então, porque, na verdade, lembrando que o Linux, você tem repositórios, dependendo da sua distribuição, que um comando atualiza todo o agrupamento de pacote que está instalado, que foi instalado de acordo com o mantenedor, né? Então, a primeira recomendação que eu faço a vocês, sempre mantenha sua distribuição atualizada. Se você usar Fedora, né? Você pode ver que no Fedora a atualização é constante. Eu acho isso fenomenal. No caso, no Debian, no Unstable, a atualização é rolling release, como no Gentoo, direto. Agora, se você tem uma outra distribuição, como CentOS, como Ubuntu, no caso LTS, ou até as interins que precisam subir de 9 em 9 meses, é necessário, mantenham sempre a sua atualização, mantenham sempre a atualização de segurança que vem pela atualização do sistema operacional. No caso do Fedora, você tem a opção de dar um YAM Updates, espaço menos security, né, que faz parte do pacote do YAM Security, que você pode atualizar só as atualizações de segurança. Assim como eu falei no Ubuntu, ou através do Netted Upgrade, também, mas enfim. Então sempre mantenha a sua distribuição atualizada. Isso aí é muito sério. A segunda recomendação que eu dou para vocês é cuidado com as senhas de root. Coloque uma senha complexa. Não utilize a conta do root. Use a conta de usuário comum. Não coloca, que nem eu falei lá no começo, não fica usando no PSWD, no sudoers, né? Porque quando você delega um usuário com privilégio de AL para tudo, ou seja, de AL através de sudo, executa todos os comandos de root, só colocando o sudo na frente, você está permitindo que aquele usuário se transforme em root sem a necessidade de senha, né? Quando você coloca na passabilidade. Então sempre mantém o grace time da senha lá no seu, que pode ser alterado, né? no seu sudo. A questão do su também, você tem a opção de você utilizar o su, né? Que não significa super user. Su significa switch user, né? Troca de usuário, né? Então o su também é interessante ser tratado. Geralmente eu tiro a permissão de outros para o su, eu deixo só a permissão, tiro o SYD, que é muito sério, eu não vou entrar em detalhe técnico, mas seria interessante um dia a gente fazer isso, então, tecnicamente. Mas o SYD, ele define que qualquer usuário pode executar aquele binário como se fosse o próprio usuário dono daquele arquivo. Pode ser o root, nas maioria das vezes, né? Então você tira, coloca um grupo ali pro binário do su e coloca esse usuário pro binário do su. Se o usuário não estiver no grupo do su, ele não consegue digitar o comando su. Trata o PAN, faz essas coisas tudo. Então, segunda opção que eu dou para vocês, segundo critério, é mantenha sempre essas normas de login, né? E de segurança do usuário root. Como eu falei, a segurança no Linux é que nem do Unix, a segurança é binária, ou você é root ou você não é root. Então, proteja o seu sistema, né? Porque se o usuário destruir tudo, mas se for root, aí destrói tudo, né? Tudo mais, né? Enfim, a terceira questão é cuidado com permissionamento. Eu tava falando aqui no começo, óbvio, o pessoal tem mania de colocar tudo 777, né? Às vezes o cara bota 7777, que é pior ainda, né? Ativa o SUID, SGID e o stickbit junto, cara. Enfim, então assim, cuidado com isso, né? Mantenha sempre os olhos para a conta de usuário dono, né? Ou então utilize os métodos de ACL com setfsl para verificar com getfsl, mas sempre mantenha a segurança, principalmente os arquivos de auditoria, que são os arquivos de log, em cima das permissões, né? Cuidado com essas permissões de outros aí, né? Isso aí é muito sério. E eu comentei que também é interessante sempre verificar se você não tem usuário desnecessário, né? Mata o usuário, tira o shell desse usuário, verifica a sua estrutura, se realmente é necessário, se é que esse usuário tem um diretório home específico para ele, senão cuidado. Então sempre tenha cuidado, porque o usuário ele tem que ter o seu home, ele tem que ter seu shell, ele tem que ter sua senha, e se for desnecessário, mata ele, porque não tem para que manter. Então o quarto passo aí também você verificar a questão dos serviços desnecessários que a gente comentou aqui. Então toma cuidado com isso, porque isso é muito sério, né? Você manter
uma full install ou sai instalando coisas que às vezes não agrada aí, vai agradar o invasor, né? Enfim, porque é muito fácil eu com Nmap, eu com OpenVAS, com Nessus, seja o que for, COPS, eu já falei de coisa antiga lá do Unix, lá atrás que eu não uso há muito tempo, específicas para procurar uma vulnerabilidade da sua máquina, porque a primeira coisa que o cara faz é um port scanner, primeira coisa que o cara faz, né? Para descobrir os serviços e qual é o seu sistema operacional que está em funcionamento. Então o camarada vai ver, cara, a porta tal tá aberta, a porta tal tá aberta, isso é o básico do básico da segurança, né? Porque outra coisa é você explorar vulnerabilidades, né? Aí tem o Nessus, tem o OpenVAS, né? E por aí vai. E a quinta ideia que eu passo a vocês é sempre consulte o seu bug tracking, Mozilla, e as listas de CVE do Mitre, né? Porque o Mitre, na verdade, ele mantém tudo aquilo dali, né? Ele mantém uma base muito boa. Como eu falei para você, se amanhã pinta uma vulnerabilidade, a gente tá aqui conversando, tem um monte que eu já vi aqui, para certas distribuições, enfim, porque amanhã pinta uma vulnerabilidade naquele pacote na versão 2. Mas existem 4 distribuições, Slackware, Gentoo, Arch Linux e Debian, que estão usando essa vulnerabilidade. E lá diz que é crítico, então você tem que atualizar. Então você sempre fique de olho no mantenedor, no site da sua distribuição, o que você tem de segurança, né? Como eu falei aqui, o Security Tracking do Fedora, que é correlacionado, tem o do Red Hat, tem o do CentOS, que é o do Red Hat, você tem o Ubuntu Security Notices, que é o ubuntu.com/usn, você tem o Debian Bug Tracking e o Security Advisor. Então você tem tudo aquilo, né, que informa para você o que você tem de vulnerabilidade. Não é o que você tem, mas o que tem de risco para o mundo, né? Eu até peço para que vocês consultem uma lista aí agora, se vocês puderem, né, do CVE. Escreve aí, você usa Debian? Escreve Debian CVE no Google, você vai achar. Você usa Fedora? Escreve Fedora CVE, né? Busca isso. O Fedora é interessante porque ele tem lá o Check Security, né, que você consegue consultar sem que você tenha que abrir algum site, enfim, tá tudo ali, né? Lembrando que as distribuições de desenvolvimento, elas não seguem o mesmo padrão das distribuições estáveis, né? As distribuições estáveis são atualizadas pela equipe de segurança. As distribuições de desenvolvimento, que vão originar grandes distribuições, ou para usuário mesmo, né? Elas mantêm um ciclo de atualização muito rápido. Então elas não são atualizadas pela equipe de segurança. 99% de que muitas distribuições não são, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se amanhã lançar a nova versão do GNOME, a tua distribuição vai ter, ou então um kernel mais recente, a sua distribuição vai ter. Então, mais uma necessidade de você manter aquilo atualizado sempre, ainda mais para as rolling release, né? A rolling release, ela tem um problema seríssimo, que é do Gentoo. E se você transformou o teu SUSE em rolling release, ou se você usa o Fedora Hawide, né? Que atualmente você vai ver que é o Fedora 21, e é sempre uma versão mais à frente, né? Se você usa essas distribuições, você usa uma distribuição rolling release, ou Debian Unstable, né? Que significa que constantemente, de hora em hora, algum pacote é corrigido, a segurança é corrigida, ou melhor, não segurança, mas a atualização daquele pacote que poderia gerar um problema de segurança é atualizada. Então você sempre mantém essa atualização, né? Enfim, então sempre mantém o quinto e último, sempre mantém a sua distribuição atualizada, mas levando em consideração o conceito da mesma. Ela é uma distribuição estável para estabilidade, servidor, desktop estáveis, ou ele é uma distribuição de desenvolvimento. Então mantenha sempre atualizado com sucesso. O SE Linux que todo mundo gosta de, todo mundo ama desabilitar ele. Onde que entra isso? Cara, você tem uma aplicação que monitora o seu sistema de arquivo, monitora um objeto no sistema, pronto. Então ele tem níveis de segurança. No caso aí eu não tô nem entrando na questão do SE Linux, mas eu tô falando alguma coisa que leve em consideração o próprio AppArmor, o GRE Security, o Leads, seja o que for, né? RBAC. Então você tem um software que monitora o teu sistema operacional até o que o root pode fazer. RBAC, né? Você tem uma lista discriminada. Eu tenho que interromper, porque RBAC, cara, pra quem sabe a palavra inglês igual eu, assim, é muito engozado, tá? Desculpa, Prish. É o que? Como é que é? RBAC é foda, cara, mas valeu.
Tá bom, R-R-B-A-C. RBAC. É RBAC. Eu tô Role-based access. O RBAC, exatamente. Então, se você tem algum desses softwares e é evidente que você tem um controle, então, baseado no nível de monitoramento, de confiança no sistema de arquivo, kernel, até mesmo os templates, até mesmo a observação em cima de aplicações, por que você desabilita isso? Porque você, quando tentou instalar uma aplicação, tipo WordPress, qualquer coisa, ele questionou você, jogou lá nos logs que você não poderia fazer isso, ou que era para você ativar algum objeto, algum módulo em cima disso, para que o sistema passe a conhecer e dar integridade àquilo que você está instalando, para que ele possa ser monitorado também. Um exemplo, eu estou generalizando todo tipo de serviço. Aí o que você faz? Você vai lá e desabilita, ou deixa no modo permissível, no caso lá do SL Linux, né? Por mais que seja permissível, ainda tem a questão do seu monitoramento. Porém, é muito importante o cara que quer visar a segurança do servidor cair dentro um pouco desse software, né? Para que ele possa entender um pouquinho a utilização e trazer isso de benefício para si mesmo. Agora, é evidente que todo mundo que trabalha com Linux e Unix, ele tem que ter uma boa análise de log. Então, eu vou até dar uma recomendação aqui. Tem um aplicativo que eu gosto muito, que é o... Se você não gosta de ler log, meu amigo, se você não gosta de ler log, porque é tudo preto e branco, seus problemas acabaram. Instale o CCZE. Ou seja, o que é o CCZE? Eu recomendo, isso é legal. O CC de casa, né? ZE é um aplicativo que permite com que ele jogue uma cor, assim, quando combinado com tail ou combinado com cat, ele, logicamente que você vai usar isso com tail no modo de paginação, né? Ou PG, combinado com ele transforma o arquivo de log e fica colorido. Então, se você fica bonito, hein? Se tiver um erro lá, vai ficar vermelho. Eu poderia. Então, se você quer instalar apt-get install CCZE ou install CCZE. E aí você pode combinar tail -f, o arquivo de logs que quer monitorar, por exemplo, /var, /log, /syslog, /var, /log, /message, pipe CCZE. Faz isso que vocês vão ver, depois vocês me falam. Aí você vai aprender a gostar de log. Olha, as dicas do Aprigio foram assim, na minha opinião, foram assim para pessoas que são um pouco mais avançadas, né, que manjam mais do assunto. Então, a minha dica é mais simples para o usuário comum, né, ou seja, aquelas coisas que para vocês, para nós que somos acostumados, é uma coisa de praxe, mas começa assim, se você vê um link em alguma coisa, não clica simplesmente nele. A maioria das vezes, se você está no web browser, você simplesmente põe o mouse assim em cima do link, espera um pouquinho, aí geralmente na parte de baixo do browser ele mostra para você o valor real do link, né? Que aí o pessoal pega muitas pessoas. Segundo, é claro, se alguém te manda alguma coisa em anexo, você simplesmente não abrir ele, né? Teve uma época, eu não sei se ainda é acostumado isso. Oi? Arquivo de PowerPoint. PowerPoint, eu ia falar, então tem gente que manda PowerPoint, né? Então, tipo assim, eu nunca abri PowerPoint. Agora acabou isso, vai tentar no Facebook. Então, mas olha, nem meu pai, se meu pai mandasse um PowerPoint pra mim, eu pegava o telefone, ligava e falava, você me mandou um arquivo, o que tem nele? Aí ele falou, é uma coisa que eu recebi de alguém. Eu falei, não, tchau, não quero. Isso aí, é verdade. O Og falou uma coisa que eu lembrei aqui, cara, mas isso aí que ele falou cara, é sensacional. Uma vez eu recebi um e-mail, eu tava no Linux, é claro, né? O e-mail tava escrito assim, eu peguei você na rua, tirei foto, né? Fácil coisa. E era na época do I Love You, lembra disso? I Love You. Eu peguei o arquivo, que era um VBS, se não me engano, e eu reeditei o arquivo no Linux. Executei até no Wine, eu não me lembro disso. E pra ver o que acontecia, não lembro se foi o Wine, acho que era o I Love You. Eu reeditei e mandei de volta. Fiz conforme combinado. Você poderia reexecutar aí? Mas isso que o Og falou é verdade. Isso aí, o usuário ele tem que tomar cuidado. Não é só em Linux, não. Quer dizer, não é só no Windows, é no Linux também. Tudo que você clica aí, você pode estar instalando, cara, um plugin no teu browser malicioso e ele pegar tudo que você está escrevendo, cara. Acho que você esteja no Linux. Então você vai ficar preso ao nível de usuário, mas você, cara, é muito sério. É Java com problema. Por isso que eu falei a questão de atualização, né? Mas o que ele falou é verdade. Quando você for clicar em alguma coisa, vê lá o que é, né? Você pedir para colocar por exemplo, você recebeu e-mail do teu banco. Isso é muito. Não sei se nos Estados Unidos, olha, acontece isso. Aqui no Brasil, o pessoal tem mania de jogar muito e-mail para você, para te pegar no negócio de banco, né?
você tem uma conta que tentativa de pagamento que não deu certo, ou alguma conta que ficou de pagar, ou clique aqui para ver para poder migrar o seu plano, né? Para pegar o usuário mesmo, né? Isso acontece O tudo. Spyware, né? O camarada ele abre aquele formulário, né? Para, sei lá, melhorar investir dinheiro ou ganhar algum prêmio. Ele vai lá e escreve ali, né? Ele coloca lá as informações dele todinha, nome, conta e a senha. Aí depois reclama que o dinheiro. Eu conheço um monte que caiu nisso, cara. Um monte. O que a gente tem de soluções para hardware então no mercado? É só a gente meter a conhecer o sistema mesmo e mexer na munheca, ou tem coisas prontas também? Existem muitas soluções de hardening no mercado, soluções pagas, soluções free. Geralmente uma solução de hardening ela faz o seguinte: ela faz uma coleta da sua máquina, ela temporariamente ela coleta alguns arquivos, né, daquilo que está na base de conhecimento da solução. Isso é eu faço uma solução assim, né? Eu mantenho, melhor dizendo. E ele pega aqueles arquivos, joga para dentro de um diretório temporário e valida aquilo dali. Algumas soluções varrem em tempo real, e aí aquele arquivo coletado, aquele arquivo verificado em tempo real, ele gera uma análise do seu estado atual. Então ele vai dizer, olha, a gente tem um problema que precisa ser tratado aqui e ali. Como, por exemplo, você tem uma segunda conta de root, um exemplo. Ele vai achar e vai dizer, essa conta de root, blá, blá, blá. Outra coisa também que é crucial é políticas de senha, né? O usuário tem que expirar a senha, né? Ele vai encontrar no seu Shadow que não está de acordo e vai pedir para você aplicar, então ele vai te dar uma sugestão, né? Porque hoje em dia 90 dias é suficiente, mas 60, 90 dias é suficiente para você quebrar uma senha que for. Então assim, a solução ela faz exatamente isso, ela coleta, analisa e te dá o passo a passo do que você tem que fazer. Vai lá naquele arquivo e modifica isso ou executa o comando tal. Algumas soluções como essa que eu mantenho, ela já faz sozinho isso, né? Ela vai lá e troca já o arquivo sozinho, concatena aquela informação no arquivo, faz o backup e coisa toda. Mas existem soluções no mercado muito boas. Eu só não vou lembrar de nomes algumas aqui, mas eu acho que vale a pena sempre dar uma olhada na questão de hardening da distribuição que você utiliza. Uma das melhores que eu conheço é a do Gentoo, né? A do Gentoo, para mim, é uma das melhores, ali, é muito bem detalhada, e a do Arch Linux também é muito boa. Então, assim, é muito bem detalhada. Agora, também tem a questão do Fedora, do Ubuntu, né? Lá do help.ubuntu.com, do Fedora você tem lá do próprio site do doc do Fedora, você tem a questão de segurança, né? Enfim, eu acho que vale a pena você sempre mitigar isso aí, sempre buscar sempre correr atrás dessas informações. As ferramentas de pentest entrariam também no hardening? Sim, e não só para pentest, mas também ferramentas como Metaxploit, né? Por quê? Esse tipo de ferramenta, ela é muito importante porque ela mostra para você a vulnerabilidade, né? Então, assim, você fazer uma tentativa de invasão em você mesmo, você fazer uma busca de vulnerabilidade em você mesmo, né? Tem muitas soluções para isso, ela é muito, muito gratificante, melhor dizendo assim, ela traz muito benefício para você, né? Porque você tá vendo, você não tá colocando seu servidor à disposição no mundo antes de você fazer um teste em você mesmo. Então acho que são ferramentas muito, muito boas, né? Levando em consideração todas elas, né? Acho que entra sim, sabe? Acho que entra sim, sem dúvida. Então acho que era isso. Cumprimos a pauta. Foi um prazer revê-los, né? Igualmente, Ivan. Prazer revê-los aí. Fazia tempo que não conversávamos. Nesse tempo aí até o Opencast fez 3 anos. Na semana passada eu queria ter gravado, mas não consegui juntar também. Vários problemas. Então é isso, cara. Obrigado por vocês terem participado, o pessoal que estava assistindo. Eu acho que a primeira não conformidade que existe no mundo, que é a conformidade de número 1. Não teve o bug 1? A conformidade número 1. A conformidade, não conformidade número 1, diz o seguinte: esse é o CVE do Aprígio, tá? Não use Windows. Aí tá lá, como tratar isso? Aí tá embaixo, instale uma distribuição Linux. Aí tem assim, como mitigar isso. Se você não quiser instalar um Linux, você pode usar um Mac, ou então um FreeBSD, ou então um Chrome OS, ou então um tablet com Android. Sacanagem. Ou agora o Firefox OS também, né? Porque vai vir tablet com Firefox OS agora, né? E aí complemento compensatório. A gente pode botar pegue a caixa, abre a EULA e vá até a Microsoft, pede um reembolso. Valeu, Ivan, então, Aprígio, o Diego que estava aqui mais cedo. Eu sei que eu peguei o bonde andando, mas foi muito bom estar aqui participando um pouquinho do podcast e espero poder estar de volta no próximo episódio, dessa vez desde o começo. Mas até mais para vocês.
Ih, rapaz, o cachorro foi lá pra fora, peraí. Chama o Paulo aí. Volta. Pera aí, só um minutinho. Ô, Gnu. Não pode ir lá pra fora, Gnu. Gostei do nome dele. É Gnu fofo, não pode. Você quer que eu abra a porta e você vai lá pra fora? É isso? É. Gnu. Vamos lá.